Tenho feito aqui no Senado e em todas as minhas atividades parlamentares a defesa do setor produtivo em nosso país, principalmente das pessoas empreendedoras, das pequenas e médias empresas e também dos agricultores, comerciantes, industriais, enfim, das pessoas e empresas que se dedicam em prestar serviços, produzir alimentos, fabricar e vender tudo o que precisamos em nosso lar, em nossas cidades e também nas empresas brasileiras. São essas pessoas que tocam a economia do país, a economia real, que geram riquezas e receitas no Brasil, que abrem a oportunidade de trabalho, gerando muitos empregos no Brasil, que dão duro para que suas empresas possam ter lucro e para que possam partilhar esse resultado com seus colaboradores e também com a sociedade. Muitos brasileiros têm ideias de novos negócios e as concretizam sob a forma de micro e pequenas empresas, o que hoje está muito mais simples, é verdade, mas que estamos sempre trabalhando para melhorar ainda muito mais, dando apoio a essas pessoas e a essas pequenas e médias empresas brasileiras. Muita gente acha que são as empresas grandes ou apenas as multinacionais que fazem a economia do Brasil ir para frente, mas, de fato, nós sabemos que não é bem assim. As micro e pequenas empresas têm tido um papel fundamental para promover o crescimento econômico do Brasil. Em primeiro lugar, esses negócios ajudam a criar emprego e renda para a população, sendo uma das principais causas da redução de desigualdades no nosso país. Segundo dados recentes do IBGE, as empresas de pequeno porte representam 27% do PIB brasileiro e são responsáveis por 60% dos quase 100 milhões de empregos no Brasil. Este fenômeno também se repete no campo. No Brasil, o número de estabelecimentos rurais é em torno de 5 milhões e 200, dos quais 84% são de agricultura familiar. Em Rondônia, mais de 75 mil estabelecimentos são enquadrados na agricultura familiar e respondem por nada menos que 74% do valor bruto na produção agropecuária no nosso estado de Rondônia. É por isso que eu defendo a pequena e o pequeno agricultor, a pequena empresa e o pequeno agricultor, porque eles representam a maior parcela da nossa economia, mas também porque são o lado mais frágil nas disputas por mercados cada vez mais concorridos nesta economia globalizada que temos hoje no Brasil. São os pequenos que mais precisam de políticas públicas, de crédito bom e crédito barato, de incentivos fiscais e de apoio do governo para continuar produzindo e gerando cada vez mais emprego para os brasileiros. São também as pequenas empresas, os pequenos e médios empreendedores da agricultura que resistem mais facilmente às crises cíclicas da nossa economia. Como as micro e pequenas empresas, tanto no campo quanto na cidade, lidam com menor quantidade de trabalhadores, as despesas fixas são menores, elas detêm certas facilidades de crédito e no campo tributário e, por isso, conseguem resistir melhor às crises econômicas eventuais. Esses negócios são familiares e montados para refletir um crescimento a longo prazo. A empresa passa a ser a vida daquela pessoa ou daquela família. E os seus donos ou gestores costumam ser muito mais obstinados a conservar o empreendimento. Por isso, resistem com determinação às dificuldades e ajudam a economia do país nos momentos de crise. E, com certeza, senhor presidente, essas empresas que hoje são pequenas,
serão um dia médias e grandes empresas, como nós temos visto no Brasil hoje, grandes empresas e muitas empresas que começaram como empresas pequenas, mas sem o incentivo do governo, sem a mão do governo, que hoje existe esta mão do governo sendo estendida aos micro e pequenos empresários. E esse é um dos bons motivos pelo qual chamo a atenção do governo para manter os benefícios concedidos a micro e pequenas empresas e aos agricultores familiares. De cada 4 empregos que se geram no país, 3 vêm das micro e pequenas empresas. E como todos nós sabemos, a agricultura é que tem mantido a balança comercial com saldo positivo, segurando o PIB e feito a nossa economia continuar crescendo. E para a exportação é necessário apoiar a produção. Então, passo a fazer algumas propostas, que são propostas das micro e pequenas empresas e dos pequenos e médios agricultores da agricultura familiar e empresarial do nosso estado de Rondônia e também em todo o país. Em primeiro lugar está a manutenção do crédito, mas um crédito com juro menor. Ninguém suporta mais uma taxa Selic de 14,25. É preciso baixar os juros no Brasil. Tivemos um salto considerável do crédito para a agropecuária nos últimos 10 anos, para o chamado agronegócio. A oferta de crédito passou de 27 bilhões de reais na safra de 2003 para 2004. Ela saltou de 27 bilhões para 156 bilhões de reais para a safra 2014 a 2015. A evolução do crédito para a agricultura familiar também cresceu de forma exponencial, saltando de 4 bilhões para a safra de 2003 para 25 bilhões para a safra atual. Como vemos, não faltou dinheiro para o desenvolvimento da agricultura. É por isso que a agricultura no Brasil cresceu muito, sem aumentar a área de terra plantada. O que cobramos do governo é que a oferta de crédito seja mantida. Sabemos que nesse ano, por conta dos ajustes que precisam ser feitos em nossa economia, dificilmente teremos os mesmos patamares de juros subsidiados nas safras anteriores, mas precisamos assegurar o mesmo volume de crédito, quem sabe ampliando a carência e o prazo de pagamento para compensar o aumento dos juros que aconteceram. Mas, repito e insisto, nós precisamos ter uma queda de juros da taxa Selic no Brasil urgentemente, para que nós possamos ver não só os agricultores, mas empresários, empreendedores voltando a investir e também os consumidores voltando a ter acesso ao crédito, mas não somente ter acesso ao crédito, mas ter o acesso ao crédito barato. Esse que é o ponto de referência. Os países que também atravessam crises, países já bem desenvolvidos, mantêm, inclusive, taxa negativa de juro para ter o consumo e girar a economia dos seus países, dessa forma gerando mais empregos nos seus países. O governo tem que manter o subsídio no crédito rural, principalmente no PRONAF, que atende especificamente à agricultura familiar. O crédito para o custeio da pré-safra ou para a formação de capital de giro e investimentos nas pequenas e grandes empresas é fundamental para os níveis de produção, para que os níveis de produção sejam mantidos ou ampliados, que é a necessidade brasileira nesse momento. Na agricultura, é fundamental também que o governo mantenha a política de ampliação da assistência técnica e extensão rural, para que os agricultores possam modernizar suas lavouras, assim aumentando a sua produtividade sem ter que ter ou promover desmatamento em qualquer canto que seja do nosso país. A ampliação da infraestrutura e da logística para o escoamento da safra também é uma necessidade e venho insistindo nisso já há muito tempo. A questão do crédito também é um pleito das micro e pequenas empresas. Deixo aqui meus cumprimentos ao presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas de Rondônia, o SIMPRO, Leonardo Sobral, com quem trabalhamos juntos para estimular
o setor e a economia de Rondônia. Inclusive, estamos editando conjuntamente uma cartilha com a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, para distribuir a toda a população do Estado de Rondônia, principalmente aos associados do SIMP, aos pequenos e médios empreendedores do nosso Estado de Rondônia. Entendo que o governo precisa negociar com o setor melhores condições de crédito e melhor medida nesse momento é alongar o prazo dos financiamentos contratados por micro e pequenas empresas industriais. Ampliar e desburocratizar o acesso a linhas de crédito e giro, de capital de giro. Estabelecer com o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil negociações para aumentar o limite de crédito, bem como o limite do cartão BNDES para as empresas, para que elas possam continuar ou retomar o investimento nos seus parques industriais, mesmo parques industriais pequenos. Dessa forma, contribuindo com aquilo que nós mais estamos precisando, senhor presidente, é geração de emprego. Nós temos que aumentar o nível de emprego no nosso país. O setor já vem usufruindo as vantagens instituídas pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que é a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizadas pela Lei Complementar 147, de 2014, que trouxe desburocratização administrativa e jurídica, a simplificação dos tributos, sobretudo com o enquadramento no Simples, que é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e das empresas de pequeno porte, e acesso facilitado a determinadas linhas de crédito, graças ao apoio de entidades oficiais como o SIMP, SEBRAE, Banco do Brasil, BNDES, por exemplo, e teremos mais outras a citar também. A agricultura familiar e as micro e pequenas empresas já são as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil. Estão avançando na indústria, na produção do valor agregado e precisam ser preservadas nesse momento de instabilidade, principalmente. O governo precisa preservar a atividade produtiva da indústria, do comércio, da agricultura e dos serviços no Brasil, o que certamente irá contribuir para a rápida retomada do crescimento econômico da forma social menos onerosa e mais solidária. Esse é o nosso grande desafio nesse momento, dar apoio a essas empresas, dar apoio a essas pessoas que querem investir, que querem ter acesso a crédito, mas que tenhamos um crédito mais barato para que a gente possa ver todo o comércio, as indústrias, as empresas prestadoras de serviços começarem ou recomeçarem a investir novamente para que a gente possa retomar o crescimento do Brasil. A grande expectativa nossa fica exatamente para a queda dos juros. Esse é o grande desafio que se tem. É claro que não se faz isso por decreto, e não é isso que nós estamos pedindo, presidente Paulo Paim, mas são as ações de governo que fazem com que o Banco Central possa ter a condição de baixar os juros no Brasil, não através de decreto, mas através de ações, e são ações como estas, dando apoio às micro, pequenas e às demais empresas brasileiras, e à agricultura familiar, que nós vamos retomar o crescimento do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez pela sua atenção. Muito obrigado.